O Repórter MT de hoje recebe o matogrossense, advogado e jurista Fábio Arthur da Rocha Capilé, que foi eleito presidente da Academia Brasileira de Direito. Bem-vindo, doutor Fábio Capilé. Muito obrigado. É uma honra estar aqui no seu estúdio. A gente que já sabe o caminho, né? Eu tenho acompanhado vocês há muito tempo, o trabalho, o progresso, o crescimento. Queria parabenizar vocês pelo trabalho desenvolvido. Qual que é a pauta do senhor? O que o senhor pretende trabalhar nesse período? Existe algum encaminhamento de trabalho? Como é que funciona? Olha, como o nome já diz, né, o nome que foi da chapa, Integração e Conquista, a gente busca, primeiro, uma integração, uma harmonização na própria academia para que todos possam participar. Então, muitas vezes você verifica, isso é muito natural nas instituições, você tem uma diretoria, e a diretoria administrativa, que é executiva, ela delibera, ela desenvolve, ela estabelece direcionamentos, e muitas vezes pode ter uma ou outra pessoa que quer participar e ela não consegue participar, porque ela não vê uma determinada abertura para isso. Então, a ideia é a gente criar também diretorias aí nomeadas, não seriam eleitas, né? Diretorias nomeadas para que as pessoas possam desenvolver as suas atividades dentro da sua área de atuação. Então nós temos dentro da academia coordenadores, inclusive diretores de grandes universidades que têm essa aptidão de estar buscando o ensinamento jurídico. Então nós vamos levar isso, nós vamos pegar essa pessoa dentro da expertise dela e nós vamos fazer com que ela desenvolva da melhor forma possível essas ações dentro da academia. E assim vai ser em relação à comunicação. A gente sabe que existem pessoas que têm maior facilidade para lidar com o público, pessoas que têm mais facilidade de lidar com as ferramentas de Instagram, de WhatsApp. Então, ela tem um maior contato, né, com a mídia em geral. Então, nós vamos ter uma diretoria de comunicação, nós vamos ter uma diretoria de relação institucional, para que a gente possa ter um contato maior com pessoas em Brasília, em outros segmentos. Então, nós teremos também um conselho editorial para a gente desenvolver as revistas, para desenvolver livros, publicar livros. Então, são pessoas que já têm no seu currículo, já livros publicados, já sabem como funciona, já sabem qual que é a metodologia adequada para essa finalidade. Então, dar a cada qual a sua ferramenta, para que ele se sinta à vontade para desenvolver o seu trabalho dentro da academia. Doutor, eu sei que o senhor tem contato com grandes juristas, inclusive com ministros. Eu acredito que nesse momento o senhor deve estar até mais presente com eles, nas relações com eles. E eu não posso deixar de perguntar para o senhor qual que é a visão do senhor ou da academia instituição em relação ao momento que o país vive hoje. Olha, a academia brasileira, ela é apolítica, né? Então ela não estabelece qualquer tendências políticas, seja para um lado, seja para outro. Ela busca desenvolver as suas atividades focada no estudo jurídico e também no aprofundamento jurídico, enquanto de forma interna corporis. E dentro desse contexto, você pode me falar quais são os eventos que estão acontecendo ultimamente. Você pode, dentro de uma análise, você pode falar, existem eventos que de um mês atrás, de 2 meses atrás, de 5 meses atrás. A academia ela expressou um manifesto através da atual presidência, repudiando, com relação ao evento específico, que foi o de vandalismo existentes lá no Planalto, ela expressou já a sua indignação com qualquer ato de vandalismo, porque a gente entende que é o seguinte, as instituições elas devem ser respeitadas acima de tudo. As pessoas elas têm o livre direito de manifestação e todos os direitos que são elencados na própria Constituição Federal.
Então, mas as pessoas podem exercitar da melhor forma possível, porque a própria Constituição contempla e propicia que as pessoas o exerçam da forma que a lei autoriza. E dentro dessa perspectiva, isso não lhe dá também, não lhe propicia qualquer situação em que ela transcenda isso. Então, nós manifestamos que as instituições devem ser respeitadas, o Estado democrático tem que ser respeitado e também a nossa academia, ela entende, ela repudia essas ações praticadas no início desse mês. O senhor acha que as instituições estão enfraquecidas, ficaram enfraquecidas a partir deste episódio pontual do dia 8 de janeiro em Brasília? Na verdade, essa situação de polarização, ela acaba enfraquecendo de qualquer forma qualquer instituição em qualquer local, em qualquer ponto do mundo que você for analisar. Então, quando você não existe uma... quando você tem ideias muito contrárias, isso acaba efetivamente, principalmente quando você vê episódios dessa natureza, infringindo toda uma base constitucional. Mas, dentro dessa perspectiva, eu creio que a tendência, se existe resignações em relação a isso, elas devem ser, sim, elas devem ser submetidas ao poder respectivo. Se existem indignações sobre a atuação de algum dos poderes, existem também existem as esferas adequadas para tratar desse assunto, e essas esferas é que devem analisar todo o conteúdo, se é legal, se não é legal, se está sendo em conformidade com os dispositivos constitucionais ou não. Então, com base nisso, a academia ela se manifestou, ela é contra qualquer tipo de ação contrária à Constituição, e pelo fato de ela ser apolítica, ela evita estar entrando em esferas de discussão dessa natureza. Eu sei que o senhor é um jurista, o senhor é daquela área. O STF ele tem atropelado a Constituição? Eu creio que nós temos toda uma estrutura democrática, toda uma estrutura legal que já estabelece exatamente que diante da existência de determinados comportamentos, nós temos uma via adequada para ser buscada, para ser... e a Constituição ela prevê isso de forma muito clara, inclusive com controle, né? Com controle em relação a abusos praticados em qualquer um dos poderes. Então, por isso que existe o legislativo para legislar, você tem o executivo para executar e o judiciário exatamente para analisar se existe ou não, se isso está sendo feito de forma adequada ou não. E também existe um contrapeso, onde o próprio legislativo ele pode fiscalizar exatamente o judiciário. E ele tem o poder para isso, o poder inclusive para impeachment. Então, a legislação nossa já foi criada de uma forma onde haja os pesos e os contrapesos, tudo como forma de um estar se equilibrando em relação ao outro para garantir a harmonia de todo o sistema existente na administração desse país. Eu queria saber do senhor ainda, já diante de tudo que o senhor disse, eu entendo o respeito à instituição, à academia, enfim, mas as decisões e os atos do ministro Alexandre de Moraes, o senhor vê como monocráticas? Olha, as decisões monocráticas, a denominação monocrática, ela é vindo, se ele decide por uma única pessoa, ela é monocrática, tá? Agora, ela é monocrática. Então, dentro desse conceito de contextualização do que é uma decisão monocrática e do que é uma decisão colegiada, certo? A decisão é monocrática. Porque é ele que decide, ele que assina. Mas e a discussão? A discussão. Agora, a questão da submissão, das decisões que estão sendo feitas, a submissão no colegiado, certo? Essas questões
elas são estabelecidas através do sistema legal. Aí é você observar se está sendo obedecido efetivamente o sistema legal ou não está sendo estabelecido o sistema legal. Essa questão é que tem que ser abordada, essa questão é que tem que ser submetida, cada pessoa pode, assim, buscar essa resposta através da esfera e da instância respectiva, que seria o próprio Poder Judiciário. Então, eu creio que se ela está sendo legal, se ela não está sendo legal, isso, o próprio Poder Judiciário, ele vai ter que fazer essa análise e dar resposta à sociedade. Este foi o Repórter MT de hoje e até a próxima.